Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e administradora do site Astrolumine. E tô aqui para falar para vocês sobre o astral da semana, né? O que a gente tem de desafios e oportunidades, como que a gente pode aproveitar melhor o relógio astrológico, né? E seguir as dicas cósmicas aí. A gente tem uma semana pós-eclipse, que a gente teve uma quadratura Sol-Marte, Sol em Gêmeos, Marte em Peixes no final de semana. E é uma semana que começa muito assim, quebrando um pouco do sonho, né? O sonho acabou, a realidade está aí, o que a gente pode fazer para poder transformar os nossos sonhos em realidade, como é que a gente pode ser do tamanho dos nossos sonhos, né? Então é assim, não é aquela coisa de a gente ficar esperando que as coisas aconteçam, a gente tem que meio que correr atrás para não ficar, vamos dizer assim, esperando até que as coisas voltem ao normal, né? Porque elas não vão. Então a gente precisa realmente se adaptar, que é uma palavra de Peixes, né? Do signo mutável, para a nova realidade que vem aí e parar de ficar querendo fazer voltar no tempo, né? Voltar a ser como era, mesmo porque aquilo que era não tinha mais como continuar, né? A gente vem falando há um certo tempo sobre romper com as estruturas, romper com os padrões, romper com aquilo que a gente acreditava que era sólido, que era estrutural, mas na verdade estava meio que capenga, meio que já sendo dissolvido, né, destruído, e a gente agora tem que efetivamente, é como se a gente tivesse que chutar isso daí, destruir de vez, né, pra gente poder reconstruir coisas novas, para um futuro mais humano, mais ligado na era do ser do que na era do ter, né? Óbvio que a gente vai sempre ter a questão de uma parte estrutural do ter em toda a equação, mas a gente precisa entender que esse ter ele tem que ser parte da equação, né? Não pode ser tudo, e que a gente tem que trabalhar o nosso ser também, né? É como se fosse assim, a gente não pode só pensar no desenvolvimento tecnológico, a gente também tem que pensar no desenvolvimento da alma, no desenvolvimento do ser humano, né? Em como que a gente pode ser melhores humanos do que a gente vinha sendo, né? Então, essa busca, essa volta do que era antes, a gente precisa desapegar disso daí. A gente precisa crescer em outra direção. E para isso a gente precisa se adaptar para esse novo futuro que vem e não ficar esperando, né, as coisas acontecerem. A gente tem uma semana de lua cheia em que essas questões vão ser colocadas pra gente, né? A gente vai insistir talvez em tentar fazer uma ilusão caber dentro de uma verdade, né? A gente acreditar às vezes que a gente tem superpoderes. Eu até estava dando um exemplo mais cedo hoje do tipo assim, a gente às vezes acredita que é super-homem e acha que pode saltar do prédio, né, e vai voar, e na realidade aí vem a decepção, porque você acaba caindo, né, porque aquilo não é real. Não adianta você querer botar uma capa de super-homem e achar que vai poder voar, porque não vai voar, né? Só que entre a realidade, essa de que você não vai voar, e o sonho de voar, é preciso que haja uma consciência. As coisas têm que ter uma lógica. Qual que é a lógica? O homem não voa, né? Então, é disso que essa lua minguante vem pedindo para a gente poder refletir, parar de querer que uma realidade que a gente cria, que é ilusória, caiba na verdade do mundo real. Isso é construir castelo de areia. Se você for analisar esses aspectos da semana que mexem com Netuno, com o mundo irreal, com o mundo da fantasia, a gente vai ver o Sol fazendo quadratura com Marte, agora no final de semana fez, né? E está fazendo quadratura com Netuno, ele atiça isso, né? E vamos dizer assim, um perfil de loucura, um perfil de querer acreditar em algo que não existe, né? Além de tudo, é uma semana que vai ser muito confusa, né? A gente às vezes vai esquecer de coisas, às vezes a gente vai ter pressa de fazer alguma coisa, no meio do caminho a gente vai ter que fazer as coisas 3 vezes, porque a gente fez a primeira com muita pressa e esqueceu alguma coisa, fez a segunda com muita pressa, fez alguma coisa errada, fez a terceira, aí depois de corrigir todos esses equívocos, aí você faz certo, né? Então é um negócio do tipo assim, não é que a pressa é inimiga da perfeição, a pressa atrasa nesse caso, né? Em Peixes, já Marte, se ele correr, ele afunda. Então é melhor não usar a pressa essa semana. Faz as coisas com calma na alma,
mais com a alma, né? Fazer as coisas com tranquilidade, se possível, tentar meditar de manhã para poder ter a mente tranquila para o resto do dia, fazer listas, que é uma coisa do signo oposto a peixes, que é virgem, né? Listas do que você precisa fazer. E mais do que tudo, não ter pressa. A gente está vendo muitas fake news aparecendo, coisas enganosas, golpes, e também uma pressa em tentar resolver a pandemia, né? Que está levando a equívocos. Eu vi ontem no noticiário que algumas informações estão sendo desqualificadas, algumas informações científicas. Por quê? Porque é a rapidez, é a vontade de resolver a situação rápida, né? E aí você acaba se equivocando. Então é preciso fazer uma revisão, porque peixes também é ciência. Então, a ciência requer tempo. Se você quiser correr, você vai incorrer em equívocos, né? É a mesma situação para o mundo pessoal da gente. Então, tudo tem um protocolo, tudo tem um passo a passo. Não adianta você queimar etapas. Em Marte em Peixes, conjunto Netuno, que vai ficar exato no sábado, não adianta ter pressa. Não adianta correr. Esse aspecto está reverberando essa semana e vai reverberar pela semana que vem também. Então, é ter calma na alma e fazer as coisas com tranquilidade, revendo o que você fez, tentar se concentrar, focar antes de fazer, porque senão vai dar retrabalho. Você vai ter que fazer tudo de novo, ou então você vai acabar fazendo errado. E aí depois você vai ter que se retratar, você vai ter que refazer, você vai ter que até criar uma situação complicada para si mesmo, né? Então é isso, assim, da gente tentar ser do tamanho dos nossos próprios sonhos, a gente não se arriscar achando que é super-homem da imunidade, né? Principalmente porque Marte com Peixes unido, a Marte com Netuno unido em Peixes, ainda mais quadrando o Sol, significa assim aumento de alergia, diminuição de imunidade, a gente querer acreditar numa ilusão que não existe, no sentido da gente fazer coisas baseado nisso, né? Disso mesmo que eu falei, de tentar fazer o que a gente quer. A gente não quer acreditar na quarentena, então a gente vai acreditar no que a gente quer, porque é o que a gente deseja, né? Mas aí é ilusório, aí cria o que depois? Decepção. Então não adianta fazer isso, não adianta você achar que pode numa situação ilógica, né? A gente querer relaxar, olha o exemplo, a gente querer relaxar uma quarentena no momento de curva ascendente, de uma doença altamente transmissível, em uma situação em que os hospitais estão em limite, né? Na situação limite, sem estrutura e que não existe um protocolo de tratamento, muito menos uma vacina, não tem lógica, né? Existe a lógica que a gente quer que caiba, existe a lógica de que a gente deseja, todo mundo deseja que a quarentena acabe, que o vírus termine e que essa pandemia não exista mais e que a gente possa se abraçar e que a economia possa voltar a todo vapor, mas isso exige tempo, não é o nosso querer, é um processo. E a gente, nesse processo, a gente tem que lembrar que a gente está sob uma grande conjunção em Capricórnio, que pede uma transição de eras, que pede uma transformação dos padrões, das estruturas antigas, né? A gente tem que desconstruir para construir. E isso faz com que, nesse processo, as coisas vêm à tona, o que é sujo vem à tona, mas não vem à tona para piorar, vem à tona para a gente poder enxergar onde que a gente precisa limpar, o que a gente precisa reconstruir, né? Então, nesse momento, é um momento em que a gente tem que dar uma parada, os planetas são retrógrados, eles estão pedindo pensa no seu caminho, né? No momento ele está falando sente o seu caminho, veja qual é a sua verdade, não esqueça da lógica. A lua minguante quadrando o peixes, né? O sol, a lua em peixes e o sol em gêmeos fala isso. Sonhar é bom, mas o mundo real é lógico, né? Tem um processo, as coisas acontecem dentro de uma perspectiva real. Então a gente não pode querer dar uma de super-homem e cair do prédio, né? Porque é pior. É melhor ser realista e entender enquanto humanos o que a gente pode fazer dentro de uma perspectiva de super-homem, né? Então a semana ela vai ser mais amena um pouquinho, vai ser mais tranquila, mas não menos reativa, né? Porque a gente vai continuar tendo a quadratura Sol, Marte aí reverberando, mas o mais importante é a gente ter foco.
porque a semana está muito desfocada, a semana está muito desatenta e a gente está no momento em que a atenção é tudo. A atenção pode salvar uma vida, né? A gente ter atenção, não colocar a mão na boca sem querer, e isso está muito propício essa semana. Então, muita atenção, muito foco, muita concentração. Uma semana maravilhosa para vocês, tá bom? O texto tá incrível, eu acho que vocês devem entrar lá no site www.astrolumine.com.br, dá uma olhada, o link tá na bio, lê o texto porque ele é muito importante essa semana para a gente poder encontrar o direcionamento, o propósito da nossa alma, tá muito legal da gente encontrar essa semana, então não perca, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e vai lá checar no site. Um beijo, tchau, tchau.